Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre Isabel Bandeira. E você vai me perguntar, oxe, por que tá com essa vassoura de lado? Vai varrer a casa? Não, menino, vou não. Quer varrer pra mim? Eita, coice. Nada. Nem vou varrer a corrupção desse país, né? Até porque já prometeram isso há muito tempo, né? Quem não lembra? Varre, varre, vassourinha. Eu também não lembro, tá? Isso é do período de Jânio Quadro, eu não era nascido ainda, tá? Mas eu era nascido no período de Collor, que também prometeu acabar com a corrupção, varrer a corrupção do Congresso Nacional, e agora recentemente, né, o Jair Messias Bolsonaro também prometeu acabar com a corrupção. Bem, capítulos à parte, vamos deixar isso aqui de lado, e hoje eu vou falar sobre Isabel Bandeira, também conhecida, e como ela gostaria de ser conhecida, Senadora Maria Isabel Bandeira Brasileira. Mas as pessoas chamavam de vassoura. Nesse vídeo eu vou trazer dois pontos importantes. O primeiro é como ela enlouqueceu, como Isabel enlouqueceu. Segundo, como ela ficou conhecida por vassoura, tá? Bem, e esses relatos que eu vou trazendo aqui para vocês são relatos do próprio filho, Paraíba do Forró, né? Que tem uma entrevista com ele, uma longa entrevista, foi maravilhoso, para um blog que era Café com Cielison, um blog que eu tinha feito, depois eu perdi esse blog, mas eu consegui salvar algumas entrevistas. E aí vai estar o link aqui embaixo para vocês, caso quiserem se aprofundar na história desse homem, que é fantástico. Um dia eu faço um vídeo sobre ele. E aí, ele me fala, primeiro que a família não é daqui de Santa Rita, né? Da cidade de Santa Rita, e sim da cidade de Itabaiana, e era um pessoal que migrava muito. E nesse processo eles também caçavam, tá? E Isabel via um buraco, achava que era um buraco de tatu, e em vez de cavar para poder pegar o tatu, ela pôs a mão nesse buraco e tinha uma jararaca, e a jararaca estava grávida de 7 meses. Eu não sei quanto tempo passa uma jararaca grávida, mas segundo ele, ela só não morreu porque a jararaca estava grávida. Então, picou Isabel e, consequentemente, a partir daí, Isabel nunca foi uma menina com um bom equilíbrio, tá? A partir desse fato, segundo ele. Isso veio agravar tempos depois. Mas o que acontece? Como é que Isabel então fica conhecida como Bandeira? E aí, na versão dele, é que ela era tropeira, tá? O que é um tropeiro? Era exatamente um comerciante, uma pessoa que andava a cavalo de uma cidade para outra para vender mercadoria. E aí tem como referência, ó, bibliográfica sobre o comércio no Brasil, colônia, império, que fala sobre os tropeiros também, tá aqui em cima. Então, segundo ele, ela era uma comerciante e andava sempre com muitos cavalos. Ela tinha 5, e não era só o cavalo, tinha cavalo, burrinho. E ela tem uma burrinha chamada Pastora. E em João Pessoa, o trem a pegou, que é exatamente o trem que fazia o percurso João Pessoa para Recife. E ele disse até para mim na entrevista, você não conseguiu acompanhar isso não porque você é muito novo. Mesmo quase cego, mas aí ele sabia que eu não tinha convivido com a mãe dele. Claro que eu lembro da mãe dele vagamente, né? Todo que passou de 40 anos já lembra. Eita, entreguei a idade. O que acontece? Ele disse que foi a partir daí que ela enlouqueceu. Isabel teve 2 casamentos, tá? O primeiro casamento dela foi com José Antônio Bandeira, que tocava também na Filarmônica São José, segundo os relatos de José de Arimateia, em seus Vultos Folclóricos 2, volume 2, ou melhor, volume único, tá? Que ele fala um pouquinho também sobre Isabel. E o segundo casamento de Isabel foi com Pedro Buraco, todo mundo chama Pedro Buraco porque ele, como bairro popular, ele tem um vídeo sobre o bairro popular, tem 2 vídeos sobre o bairro popular. E como ele, então, vendia água no bairro popular, ele ficou conhecido, né? Porque ele tirava água das cacimbas, né? E aí ele foi conhecido como Pedro Buraco. E o casamento dele foi um acontecimento histórico aqui em Santa Rita, né? Aconteceu exatamente no dia 24 de dezembro de 1964, segundo José de Arimateia. E as imagens que nós vamos ver é do Estudo Viegas, que mostra um pouco dessa repercussão. Para vocês terem noção, até a Prefeitura Municipal mandou uma banda para tocar no casamento deles. E, segundo o José de Arimateia, um dos fatos muito engraçados que aconteceu é que tinha um homem chamado Chico Magro, e que ele mexia muito com Isabel. E ele foi para o casamento, levou uma caixa imensa, e essa caixa, cada vez que Isabel ia abrindo, tinha uma outra caixa dentro, até chegar numa caixa pequenininha e uma miniatura de vassoura. E ela guardou educadamente
como todos os presentes, ela colocou na cama. Bem, Isabel Bandeira, ela acreditava que ela fazia parte da política brasileira. Ela sempre usava cores verde e amarelo, olha, usava cores verdes e amarelas, né? E em tudo, então seus adereços, os cavalos e as burras eram coloridas e também cheias de adereços. E as pessoas começaram, no momento que ela perdeu essa burra, né, nesse acidente, as pessoas começaram a perguntar: Isabel, cadê a vassoura? Que não era vassoura, era pastora o nome da burrinha. Isabel, cadê a pastora? Cadê a pastora? Mas só que não chamavam pastora, chamavam a vassoura para irritar. E, consequentemente, o nome de Isabel ficou popularmente conhecida como vassoura. Tá? E eu perguntei o Paraíba do Forró se ele se irritava com isso. Ele disse que quando criança não, que ele não tinha noção. Mas quando ficou adolescente, sim, ele sempre brigava e ele se brigava sempre com um. Porque quando eram 4, eu corria. Mas depois, quando ele ficou adolescente, quando ele ficou mais jovem, né, exatamente, ele resolveu ir para Recife. E lá ele teve o primeiro casamento, volta para cá, depois tem outra volta dele a Recife também, aonde ele se torna, então, Paraíba do Forró. Bem, como eu estava falando que ela acreditava profundamente que ela fazia parte da política brasileira, na entrevista a José de Arimateia, já no asilo, que ela veio a falecer e passar seus últimos dias no asilo lá da vovozinha, ela diz aqui, ó, a política, ele pergunta: Isabel, e a política? Ela diz: política, agora eu quero ser presidente da República. Já fui senadora, já fui deputada, já fui vereadora, sou senadora, né? E no ano que vem vou ser advogada para meter esse safado que mexe comigo na cadeia. Depois disso não quero ser mais nada. Interessante é que Isabel era um vulto folclórico e até mesmo ela entrou no Palácio do Governo. Há quem diga que ela entrou no Palácio do Governo. A versão do filho é que ela não entrou no Palácio do Governo, ela ficou na lateral. O Palácio da época era o João Agripino, tá? Segundo os textos aqui de José de Arimateia. Então, ela ficou tão conhecida popularmente com sua irreverência e, ao mesmo tempo, a loucura dela fez com que ela se tornasse muito conhecida. Entrevista de José de Arimateia, que o lugar mais sossegado da vida dela era o lar onde ela ficou, né, nos últimos dias da vida dela, que é o lar da vovozinha. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Compartilhe o saber, o conhecimento, se está vendo no Facebook. Se está vendo no YouTube, se inscreve no meu canal. Esse nome aí que meu pai fez comigo. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os vultos folclóricos de Santa Rita. Na verdade, por trás de toda essa alegoria, há uma pessoa que também sofria com todo esse bullying, com todo esse processo de zombaria, né, que faziam com ela. Tá? E espero que gostem do vídeo.